E esse ano nós estamos trabalhando o tema que ele cresça, né? E para que a gente pense quem é Jesus, ainda fica aqui também. Certo. Vou fazer uma pergunta para você, tá? Você vai responder. E por quê, tá bom? Se você fosse um animal, qual animal você gostaria de ser e por quê? Cachorro. Por quê? Ela gostaria de ser um cachorro, porque o cachorro é o animal que ela gosta e o cachorro também é gente. Pode ir. Você, fosse um animal, você gostaria de ser que animal e por quê? Gato. Por quê? Certo. Eu gostaria de ser um gato. Acho que a namorada dele já disse que ele é gato, né? Mas se fosse um animal, que animal você gostaria de ser e por quê? E um leão. Leão. Porque ele pela força, né? Então proteção. Leão, o rei dos animais terrestres, né? Muito bem, por que eu fiz essa pergunta? Você sabia que a Bíblia ela nos compara, nos considera como um animal? E alguém sabe qual é o animal que a Bíblia nos compara? Tem alguém vivo aí? Ovelha, né? Eu queria te dar só algumas características de uma ovelha. Por que você é comparado com uma ovelha? Então nós somos comparados com um animal. Não falou do leão ali, força, né? O rei dos animais. Então, a ovelha ela tem algumas características como animal. Por exemplo, a ovelha ela não enxerga direito, sabia? Ela não tem a visão da ovelha é embaçada. Somos nós, é embaçada. A ovelha ela só sabe andar em bando, ela não vive sozinha, ela não consegue sobreviver sozinha. Isso é uma outra característica da ovelha, que é você que sou eu. Uma outra característica da ovelha é a teimosia. Ela é muito teimosa. Isso aí não parece conosco, né? Muito teimosa. Outra característica da ovelha, ela não sabe voltar sozinha. Ela não tem noção de caminho. A ovelha, se alguém levar ela para um lugar, para ela voltar de onde ela saiu, ela não sabe voltar. E a ovelha, ela é altamente dependente do pastor. Você sabia disso? A ovelha é um animal indefeso, assustado. Quando Davi ele diz assim, e leva-me para junto de águas tranquilas, ou águas de descanso, é porque a ovelha é tão medrosa que quando ela bate na água, que ela olha o reflexo dela mesma, ela se assusta. Então, para ela beber água, ela precisa que a água esteja bem tranquila, para ela ficar olhando a sua imagem ali e ver que não é um predador, então ela bebe. Certo? Então, a Bíblia nos compara com esse animal, né? Isaías 53, Jesus vai ser retratado que ele vai vir como uma ovelha, né? Para o matador. E nós estávamos todos desgarrados como ovelha. E Davi fala aqui no Salmo 23 que o Senhor é o meu pastor. E João capítulo 10 vai dizer que Jesus, ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? Então, o que eu quero te dizer com isso? É que você e eu, nós somos dependentes de Deus. Ou seja, sem Deus nós estamos perdidos. Sem Deus nós somos presa fácil para Satanás. Sem Deus nós não vamos enxergar direito. Sem Deus nós vamos estar indefesos, certo? E vamos perecer. Então, por isso que é importante nós reconhecermos quem é Deus em nossas vidas. Se você conhecer quem é Deus na tua vida, você vai conhecer quem é você. Se você não souber qual é o papel de Deus na tua vida, o que vai acontecer? Você pode se colocar no papel de Deus, aí vai dar ruim, certo? Vai dar ruim. Então eu queria que você pensasse sobre isso. Amém? Agora abra sua Bíblia
Segundo livro de Samuel, segundo Samuel capítulo 12. Gostaria de fazer uma reflexão com você. Segundo Samuel capítulo 12, nós iremos ler. Pode botar aí, Ana Belezinha. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos rapidinho aí. Vamos pedir para que Deus fale conosco através da sua palavra. Grande Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, neste momento é o momento do culto em que nós paramos, nos sentamos para que o Senhor fale conosco. Nós queremos e desejamos muito que o Senhor fale aos nossos corações nesta tarde, nesse início de noite, e que possamos ser agraciados não só com a tua presença, Deus, mas com a tua palavra, Pai. Que possamos guardá-la nos nossos corações, ó Pai, e possamos, Deus, ter como verdade absoluta sobre as nossas vidas, Pai. Amém. Entendemos que a tua palavra ela não foi registrada por um acaso, mas isso tem todo um sentido, Pai, para nos instruir, para nos orientar. Então, que não seja diferente nessa tarde, Senhor, que o Senhor tenha toda a liberdade para agir em nossas vidas. Amém. E se há em nós algum pecado, algum caminho mau, Senhor Deus, que seja posto por terra nesta tarde, em nome de Jesus. Crendo assim, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Acharam? Segundo Samuel, capítulo 12. Nós lemos daí até o 7. Mas antes disso, para não dar spoiler aqui, olha só, a gente vai falar sobre senso de justiça. Senso de justiça. Eu queria que tu pensasse um pouco sobre como é o teu senso de justiça. Imagine só, você tem um parente, digamos, você tem um primo. Esse teu primo, ele é um jovem, ele estuda, ele trabalha, uma pessoa altamente responsável, obediente aos pais, à mãe e tal, né? Alguém muito querido pela família. Aí de repente esse teu primo, ele foi convidado para uma festinha, um amigo foi convidado para uma festinha, se arrumou para essa festinha. Lá nessa festinha aconteceu um desentendimento entre pessoas lá e ele não tinha nada a ver com a briga e alguém atirou no que estava brigando, mas só que errou o alvo e acertou o teu primo e ele veio a óbito. Sério, o que você ia pedir em relação a esse crime, né? Poxa, teu primo era uma pessoa de bem, era trabalhador, era filho, era alguém da família, era muito querido. Então, alguém subitamente tirou a sua vida. No mínimo, você iria pedir justiça, não era assim? Aí eu quero justiça, né? Aí ia chamar a imprensa, esse não é um menino bom, não fazia mal para ninguém, eu quero justiça, eu quero que essa pessoa que fez isso, ele pague por esse crime, tá? Não é assim que a gente faz? Quem faria isso? Levante a mão aí. Só esse pouquinho. Eu acho que a maioria de nós faríamos isso. Aliás, nós fazemos assim. Agora vamos imaginar o contrário, né? O teu primo foi que atirou e acertou acidentalmente o primo de outra pessoa. Aí a outra pessoa está querendo o que você quer agora, ou queria quando era o teu primo. A outra pessoa lá, que se sentiu lesada, ofendida, né? Ela quer justiça. Aí o que você vai fazer? Você vai olhar para o seu primo, não, mas isso aqui foi uma fatalidade. Meu primo é um trabalhador, uma família, isso aí foi um caso isolado. Não, você vai pagar os melhores advogados para que o teu primo não apodreça na cadeia. Não é assim? É assim que a gente faz. Mas isso é um senso de justiça, quer dizer, quando você perdeu o seu primo, você queria que aquele que ainda que acidentalmente tirou a vida do teu primo, que ele apodreça na cadeia. Mas, agora que a vítima foi teu parente, aí, né, foi teu parente que causou um dano para uma outra família, não,
ele não é pessoa de mal, não, ele não merece sofrer na cadeia, isso foi algo que foi um acidente, né? Então, a gente tem 2 pesos e 2 medidas. Geralmente, quando a coisa não é com nós ou com os nossos, né, com a nossa família, a gente não está nem aí, a gente quer que a pessoa se lasque, mas quando é do nosso, a gente faz de tudo para salvar a pessoa, para que aquela pessoa não sofra dano, porque é nosso parente, é nosso sangue, né? Mas olha, um dos atributos de Deus é justiça. Ele é um justo juiz, né? E ateste que no Senhor é a nossa justiça. E olha, a justiça de Deus é muito diferente da nossa justiça, e por isso nós, como homens, pensando diferente de Deus, andando em caminhos diferentes de Deus, né? Agimos muitas vezes diferente de Deus, porque somos diferentes de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque de repente a nossa justiça, o nosso senso de justiça é muito injusta no que diz respeito à justiça de Deus, certo? E olha só, às vezes nós sentenciamos. Vamos ver um caso aqui desse homem chamado Davi. Vamos olhar Davi. Ele é um homem chamado, ele recebeu um título que ninguém recebeu: um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele foi um cara que ele foi ungido 3 vezes como rei. Ele foi ungido lá dentro da sua casa, no meio da sua família. Ele foi escolhido por Deus, ungido por Deus no seio da sua família. Depois ele é ungido lá pela sua tribo para ser rei, né, sobre a tribo de Judá. E depois, finalmente, Davi é ungido rei de todo Israel. Ou seja, ele foi aprovado por Deus no seio da sua família. Ele foi aprovado por Deus no âmbito da sua tribo. E ele foi aprovado por Deus no meio de toda a sua nação. É chamado homem segundo o coração de Deus, certo? Mas esse homem segundo o coração de Deus, ele fez coisas terríveis que você talvez nunca vai fazer, que eu nunca iremos fazer o que Davi fez. O detalhe é que, apesar de tudo isso, ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Esse é o ponto. E é uma coisa que nós devemos pensar: mas por que Davi, mesmo fazendo todas essas atrocidades que eu nunca vou fazer, Deus não tirou esse título dele? Deus não tirou o reinado dele, não tirou de Saul, né? Deus não fulminou ele como fulminou alguns, né? Davi tinha um diferencial ou qualidades especiais que nós devemos buscar. São essas coisas que nós devemos ver em alguns personagens e buscar essas coisas para nós, que não é errado você pedir para ser como Davi. Não, Davi tem algo assim, que quando ele pecava, ele chegava diante de Deus e confessava o seu pecado. Ele confessava o seu pecado. Algo também interessante sobre Davi é que nunca mais você vai ver Davi cometendo o mesmo pecado que ele pediu perdão para Deus. Isso é lindo, né? Isso é lindo. Já o primeiro rei Saul, não. Ele achava um culpado ou uma desculpa, mas não assumia o erro que ele cometia. Isso é feio. Adão nos colocou nessa situação por causa disso. Isso chama-se síndrome de Adão, né? Tá, Zé, porventura tu comeu do fruto, a mulher, ele apontou logo para a mulher, né? Terceirizou. E isso diante de Deus não funciona, irmãos. Deus nos conhece por dentro. E Ele sabe que não funciona assim. Com Deus funciona a sinceridade diante dele. Amém? E Davi, ele tinha essa peculiaridade. O cara, ele era muito honesto diante de Deus. Ele não maquiava, ele chegava e dizia: eu pequei, né? Pequei, se eu fiz isso, dizia o que ele tinha feito. E isso é muito grandioso, né? E se quebrantava diante de Deus. E a Bíblia diz que o coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, nós somos especialistas em pecado, né? Alguém não pecou hoje aí? Eu acho que desde o dia que eu aceitei Jesus, eu acho que eu me lembro que eu passei um dia sem pecar.
Talvez se você passar uma noite, pode passar porque passa a noite todo dia dormindo, mas de dia é meio complicado, né? Vamos pecando. Mas o problema não é o pecado em si, né? É viver pecando ou ter essa disposição para continuar pecando. Mas quando você peca involuntariamente, pede perdão, sai daquela situação, você é restabelecido com Deus. Amém? Eu queria te mostrar aqui, nessa passagem, algo que acontece com esse nosso senso de justiça. Quando a gente pensa que a coisa, se for comigo, eu quero que Deus me trate de um jeito. Se o irmão pecou, né? Esse irmão, cuidado com isso. Cuidado com isso. Quero que você saia hoje daqui pensando sobre isso, né? O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeira que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu corpo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Quero que você firme nesse versículo aí, essa afirmação de Davi, né? O profeta está contando a história para ele, algo que aconteceu no reinado dele, e quando chega nessa parte aí, Davi, né? Quando ele fala o que o homem fez, o rico fez, com a cordeirinha do pobre, Davi interrompe o profeta e diz assim: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Ele deu uma sentença sobre esse homem que causou esse dano a esse homem, né? Ao senso de justiça de Davi, né? E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. O 7 para encerrar. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul, né? Então vamos entender isso aqui. Olha, aqui se trata do episódio de talvez a coisa que trouxe o maior problema para a família de Davi. Pecado assim que causou um dano terrível na família de Davi. A gente vai ver um pouco sobre esse comportamento de Davi. Olha só, ele estava no lugar errado, na hora errada. Isso nos chama a atenção, irmão, sabe aqui? Os lugares onde você anda. Cuidado com onde tu andas. Se você estiver no lugar errado, na hora errada, vai acontecer a coisa errada. E vai trazer para você uma consequência que você não deveria. Isso aconteceu com Davi. O texto começa dizendo que no tempo que os reis iam para a guerra, Davi já estava estabelecido, já era um grande vencedor, já tinha sucesso, riqueza, já tinha conquistado muita coisa, muito abençoado por Deus. Mas ele deveria estar na guerra com o seu exército. E ele ficou em casa. E lá na sua casa, no seu terraço, ele vai passear no seu terraço e ele olha, né? Certamente o palácio era mais alto e tinha as casas mais baixas. Uma dessas casas mais baixas era de um soldado do seu exército chamado Urias, que tinha sua esposa que estava em casa, e essa sua esposa foi tomar banho lá, não sei se no quintal, na parte da frente. Sei que Davi olhou ela de longe, ela estava tomando banho, e ele achou aquela mulher muito bonita, e ele olha a cobiça, pergunta quem é. Disseram para ele: olha, essa mulher é de Urias. Se ele
tivesse parado, ele tinha evitado um bocado de coisa nisso. Ele soube que a mulher era casada. Ele soube que a mulher era casada, ele deveria ter parado. Todo esse problema é porque essa mulher é casada. Casamento é algo assim muito sério diante de Deus. Muito sério. Então, ele vai à frente. Chama a mulher, se deita com ela, engravida a mulher. Quando a mulher diz que está grávida, ele manda chamar o soldado. Urias está na guerra, ele manda chamar para ele se deitar com a mulher para pensar que o filho era dele. Só que Deus começa a agir. Então, ele não conseguindo encobrir o seu pecado, botar a culpa no rapaz, ele escreve uma carta, coloca na mão de Urias e diz para o Joabe colocar ele bem na frente lá e deixar ele lá sozinho para matar ele. E Deus está olhando tudo isso. Então, depois de algum tempo, irmãos, olha, Deus é um justo juiz. Se você está sendo injustiçado em alguma área da tua vida, preste atenção. Não se vingue. Não faça justiça com a tua própria mão. Não vá agir pelo teu senso de justiça, vai dar ruim. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. E Deus, no momento, ele vai agir, mas é o momento dele. Se você está sendo injustiçado em algum momento, Deus está vendo tudo. Se tu deixar Deus agir, ele vai agir. Ele vai agir em teu favor. Lembra de Mardoqueu? Amã tentou de todas as formas, sentenciou até a morte, mas Deus estava vendo que aquilo era uma justiça. E a forca que ele preparou para Mardoqueu foi a que ele morreu. Então, não tente se vingar ou fazer justiça com a própria mão. Quando tu faz isso aí, tu já está sozinho. Deus não tem mais nada a ver contigo. Então, Deus está vendo tudo. Então, o que Deus vai fazer? Vai chamar o profeta Natan, e vai mandar ele de Davi para voltar. Sim, Davi estava lá, cobriu seu pecado, depois chamou a mulher, casou com a mulher. Ninguém está sabendo do pecado de Davi. Aí agora, depois, lá vem o profeta para lembrá-lo do seu pecado. E quando o profeta fala sobre essa história, ele diz: rapaz, esse homem, ele é digno de morte. O cara que fez tal coisa, ele vai morrer, ele deve morrer, mas antes de morrer, ele vai ter que pagar 4 vezes mais o dano que ele fez, porque ele não se compadeceu. Ele não se compadeceu. Então veja só, Davi é um homem de Deus, é um homem segundo o coração de Deus. Outra coisa importante é que no Velho Testamento você não vai ver nenhuma vez a Bíblia dizendo assim que alguém é cheio do Espírito Santo. Davi, ele é a única pessoa no Velho Testamento que ele é cheio do Espírito Santo. Quando Davi é ungido, diz: a partir daquele dia Davi passou a ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vinha sobre as pessoas, O Espírito Santo veio sobre Sansão, ele tinha uma força incomum e enfrentava um exército. O Espírito vinha e voltava. Davi, o Espírito veio para dentro dele, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então não se engane, porque se você é cheio do Espírito Santo de Deus, você não pode fazer coisas que espante qualquer um. Tem disso não. Se um vigiar cai, não tem bom. Bom é Deus. Bom é Deus. Certo? Então, Davi, no verso 5, ele lança praticamente uma sentença. Ele dá uma sentença: olha, o cara que fez isso, ele merece morrer. Não é isso? O homem que fez isso deve ser morto. É o que ele diz. Deve ser morto. E deveria pagar 4 vezes mais. Essa sentença que ele lançou sem saber que era ele, aí depois o profeta vai dizer: olha, Deus perdoou o teu pecado. Deus perdoou o teu pecado, mas vai ter algumas consequências. Agora ele falou o seguinte: olha, pela cordeirinha restituirá 4 vezes porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. 4 vezes. Olha só o que aconteceu com Davi. Primeiro morre a criança, esse filho de Davi. Ele morre, a criancinha, ele jejua por a criancinha, ela morre.
Depois, Aminon, que é um filho de Davi, ele se apaixona por uma filha de Davi chamada Tamar, que é irmã de Absalão. E Aminon estupra a Tamar, e depois Absalão vai chegar e vai matar Aminon. Quantos já morreram? 2, né? Depois, o que acontece? Absalão usurpa o trono de Davi, faz Davi fugir, fica reinando no lugar de Davi. Davi vai para lá e ele vem para cá. Davi fica com alguns homens e o exército de Davi vai lutar contra o exército de Absalão. E nesse confronto, Absalão é morto. 3, né? E depois o que acontece? Quando Salomão começa a reinar, Davi tinha um filho dos mais velhos chamado Adonias. E esse filho Adonias, ele fez um banquete e convidou algumas pessoas para dizer que ele era rei. E então, Davi ainda nem tinha morrido. E Natan foi dizer para Davi, mas Batseba, que esse Adonias estava querendo pegar o trono. Ele disse: não, Deus escolheu, foi Salomão, mas Salomão vai reinar no meu lugar. E aí o que acontece? Depois de Salomão, ele pede perdão para Salomão, Salomão perdoa, e depois ele pede a Abisag, que é a mulher que Davi dormiu. O maior pecado de Davi foi com mulheres. Davi gostava muito de mulheres, tinha muitas mulheres, mas ele, por causa daquilo, né, fez esse pecado. Davi morre nos braços de uma mulher sem poder fazer nada. E Davi morre com 70 anos de idade, ainda era jovem ainda, mas ele não conseguia mais fazer nada, né? Uma mulher virgem, linda, cheirosa, ele nos braços dela, e ele não conseguia mais fazer nada. E depois, quando Salomão sobe no trono, esse Adonias pede para Salomão Abisag, que era a última mulher, ficou com Davi. E Salomão entendeu que ele estava querendo o trono e mandou matar. 4 filhos de Davi morreu por causa desse pecado. E a espada não se apartou da família de Davi. Então, aquilo que Davi falou, por que ele falou aquilo ali? Porque ele pensou que não era ele, né? Ele nem imaginava que estava se tratando dele. Ele estava envolvido naquele pecado, né? Mesma coisa, que estava tão despercebido que não sabia que ele tinha feito a mesma coisa, né? O cara fez uma ilustração e ele nem lembrou que ele havia feito isso antes. Geralmente as pessoas que acusam muito alguém de pecado, geralmente ele está envolvido naquele mesmo tipo de pecado. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se você vê alguém em pecado, Mateus 5,7 diz assim: bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O juízo ele é sem misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. A Bíblia diz também que na medida que nós medimos, nós seremos medidos. Então, Davi, ele era uma autoridade sobre aquele povo, o povo de Israel. Davi era uma autoridade, não só uma autoridade sobre a sua família, como também uma autoridade espiritual. E quando ele lança essa palavra, que ele era o chefe daquela família dele, né? E era ele que tinha causado esse mal, ele sentenciou. E Deus teve misericórdia dele, mas a consequência. Então, o pecado, irmãos, você pode ter a absorção do seu pecado, mas a consequência Deus não tira. Deus não tira a consequência. Então a gente tem que pensar nisso toda vez que eu vou pecar, porque pecado é uma escolha. Pecado é uma escolha. Então toda vez que eu for pecar, eu tenho que pensar: eu peço perdão para Deus e Ele me perdoa. Sim, mas tem a consequência. Tem a consequência. O salário, ele tem aliás, o pecado, ele tem um salário, que é a morte, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então,
Ele é uma autoridade espiritual sobre a sua família e ele lança aquela coisa, ele traz essa sentença para a sua família. Então, cuidado, porque às vezes a gente vê alguém no erro, a gente tem medo de dizer, a gente fala coisas, mas se fosse você, né, volta a pensar como comecei essa reflexão, se fosse o teu parente, tu ia querer justiça, né? Teu parente sofreu dano, tu quer justiça, mas se o teu parente causou um dano na família de outro, como seria o teu comportamento? Aí é outro jeito. Então a gente precisa ser imparcial, certo? Eu queria mais só um versículo aqui para a gente ler, bota aí, Gênesis 32, 31. Gênesis 31, 32. Não, 32, 31. Eu vou encontrar mais, que é 32, 31. Bota lá. 32, 31. 32, 31. É o capítulo 32, versículo 31. Não. Ela é 31, 32. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo e leva contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Olha só. Então o que foi que aconteceu aqui? Irmãos, olha. Você sabe que Jacó, você sabe a história de Jacó? A história de Jacó é muito parecida com a nossa. Jacó, ele é o símbolo da graça, que é a nossa situação agora. Jacó dos patriarcas é o cara que mais bateu cabeça. Mas por incrível que pareça, foi o mais abençoado. Só que por ele não ter um relacionamento mais perto de Deus, ele não conseguia ver o quanto Deus abençoava a sua vida. Ele não tinha essa percepção. Jacó, Isaac diz assim, olha, tu vai para a casa do teu tio, o Senhor vai contigo, Deus vai te trazer de volta, vai te abençoar, Ele vai te enriquecer, disse tudo para ele sai de lá, né? Fugir com medo do seu irmão matar. Ele dorme, quando ele acorda, ele dorme, ele sonha com Deus, e Deus fala para ele de novo, olha, eu vou contigo, eu vou te trazer de volta, essa terra que tu estava dormindo vai ser tua, eu vou te abençoar de uma forma estrondosa. Quando Jacó acorda, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer um voto com Deus. Senhor, se o Senhor for comigo, me der pão para comer, roupa para me vestir, né? E o Senhor me trouxer de volta para cá, eu vou dar um dízimo de tudo que eu receber, e o Senhor vai ser o meu Deus. Deus acabou de dizer para ele, isso é falta de... A promessa já era dele, né? O pai já tinha abençoado, o pai falou as promessas, Deus vai e fala para ele acaba de acordar e está fazendo um voto com Deus. Então foi um cara assim que bateu muito cabeça. E ele, por causa do seu comportamento, né, de enrolar os outros, né? Olha, irmãos, o nome Jacó não quer dizer usurpador, enganador, não. Me diz qual é a mãe que vai botar o nome do seu filho. Ele acabou assim, o teu nome vai ser enganador. O nome Jacó significa aquele que pega o calcanhar, porque ele nasceu pegado no calcanhar do irmão dele. Então Jacó significa aquele que pega o calcanhar. É isso que significa Jacó, não é lá usurpador, é enganador, não. Isso aí é o caráter dele, né? A pessoa de Jacó, é o comportamento dele, não tem nada a ver com o significado do nome. Só que você aprendeu isso, não sei com quem. Eu também aprendi assim, certo? Mas não é isso. Então, ele vai. E ele passa 20 anos na casa do seu tio. E do jeito que ele fez com as pessoas, o tio dele fez com ele. Mas como eu falo, Deus é justo. E Deus agora também vai aplicar justiça tanto no Labão, que é tio dele. E Deus fala com Jacó para ele voltar para lá. Ainda tinha uma pendência com o irmão dele para resolver. Ele saiu brigado com o irmão dele. E ele está morto de medo de o irmão dele matar. Só que Deus disse que ele ia voltar para lá e ia habitar lá. Se ele lembrasse dessa palavra, ele não estava desesperado.
desesperado. Aí não lembra, é tipo nós, a gente esquece muito das coisas. Então, ele está voltando. Aí, essa Raquel, que era a mulher de Jacó, amada, desde que ele colocou os olhos nela, ele se apaixonou por essa mulher. Era a pessoa mais importante para Jacó, era Raquel. O que ela faz? Ela roubou os ídolos do lar, do pai dela. E Jacó sai praticamente escondido, e quando Labão sabe, ele vai atrás dele. Quando chega, encontra ele. Aí ele fala que alguém roubou os deuses dele. E Jacó já está injuriado, porque Jacó foi muito enganado pelo seu tio. E ele disse: olha, que morra quem tiver pegado os teus deuses. Né? Morra quem tiver pegado os teus deuses. Olha, Jacó é uma pessoa também que tem autoridade sobre todo aquele povo ali e sobre a sua família. Né? Aí o final do versículo diz que ele não sabia que era Raquel que tinha pegado. Ele não sabia. Então ele lança uma sentença: olha, mas morra quem tiver feito isso, roubou teus deuses. Então, aqueles deuses lá, ele achava que dava uma proteção, era que protegia a família. E ela achava: poxa, eu estou indo, agora eu estou saindo da casa do meu pai, vou ter minha própria família, eu preciso de proteção, eu vou levar esses deuses. E furtou os deuses do pai dela. E Jacó não sabia que era ela que tinha pegado, e ele lança essa palavra. O que vai acontecer com essa mulher? Né? Ela morre. Próximo parto que ela vai ter de Benjamim, que é o último filho de Jacó, ela morre. Ela tem um menino e ela morre. Foi essa palavra que Jacó lançou sobre ela. Certo? Então, por que aconteceu isso? Só o último versículo aí, Provérbios 26, 2. Por que aconteceu isso com Raquel? Né? Olha só o que diz esse verso aí. Ó. Como o pássaro que foge com a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Olha só, a maldição sem causa ela não se cumpre. No caso de Raquel, tinha causa. Ela roubou, né? Ela roubou os deuses do pai dela. Então tinha uma causa. E uma maldição com causa, ela se cumpre. Uma maldição sem causa, ela não se cumpre. Se alguém jogar uma maldição sobre a sua vida e não tiver causa, não vai se cumprir. Certo? Falando nisso, sobre sentenças, não sei como foi a tua infância, não sei como foi os teus pais na questão de, às vezes, os pais amaldiçoam os filhos sem saber. Eles lançam palavras. E pelo fato de ele ter autoridade de Deus sobre os seus filhos, isso pode pegar. Né? Por isso, os pais que são cristãos devem abençoar os seus filhos. Da palavra de bênção, não de maldição. Sobre ele. E aqui diz que a maldição sem causa ela não se cumpre. Existe sofrimento sem causa, mas maldição sem causa ela não pode se cumprir. Certo? Então, olha só. Cuidado com as tuas palavras. Cuidado com o teu julgamento para com as pessoas. Você quer parecer com Deus? Tenha um senso de justiça de Deus. Tem coisas que nós não sabemos. Por isso não devemos julgar ou dizer coisas. Né? Porque às vezes a Bíblia diz que na medida com que você mede, você vai ser medido. Então, alguém fez algo errado, se você não puder orar por essa pessoa, ajudar de alguma forma, se cala. Não lance palavras, né? Porque pode acontecer com você também, pode acontecer comigo. Outra coisa é que, quando acontecer a mesma justiça que você quer para a tua família, queira para os outros também. Jesus disse assim: olha, o que você quiser que os homens nos façam, faça você também. Então, se você quer o respeito de alguém, respeite essa pessoa. Se você quer que alguém te trate bem essa pessoa. Aí eu trato ela mal porque ela me trata mal. Não, está errado. Jesus disse: da maneira que você quer ser tratado, você deve tratar as pessoas. Ah, mas e se ele me trata mal? Você está obedecendo a Jesus. Você está de parabéns. Amém? Então, geralmente quando nós não sabemos, ou quando não é conosco, a gente não está nem ali, né? Se é com outro, foi o que fez
merece isso mesmo, é para ser comigo. Mas se for comigo ou com um parente meu, não, vamos dar um jeito de resolver essa situação. Então, nós devemos ser imparcial no nosso julgamento. Meu primo cometeu um crime, ele deve pagar pelo crime que ele cometeu. Cometeu um crime contra o meu primo, deve pagar quem cometeu o crime. Mas é a mesma coisa. Não é porque é o meu primo, ele não deve passar 10 anos na cadeia porque ele é meu primo. Não. Quer dizer que quando é o outro tem que passar. Quando é o meu parente não deve passar? Não. Devemos ser justos. Deus é o justo juiz. Deus, aquele, né? Jesus vai dizer, aquele que pratica a justiça se aproxima de Deus. Aquele que pratica a justiça se aproxima de Deus. Então, eu queria que você pensasse sobre esse senso de justiça que você tem. Se você tem aquele que a gente começou a reflexão, procure mudar. Amém? Procure mudar. Seja justo. O que você quiser para você e para a sua família, deseje para os outros também. Amém? Quero que você rapidamente cubra a sua cabeça e feche os olhos.